Vamos nos entregar a Papai do Céu, pedindo para Ele que nos envolva, todos nós, com energias benfazeja, de paz e amor, levando, Senhor, essas energias também até a nossa casa, os nossos lares, com todos os nossos familiares, levando um pouquinho, Senhor, do Teu amor divino em todos os lugares, onde houver um irmão sofrido, desamparado, um irmão que precisa, Senhor, do Teu auxílio divino, que possa, Senhor, a espiritualidade boa amiga, nossos anjos guardiões, auxiliar-os sempre no caminho do bem. Derramai as Tuas bênçãos, Pai amado, sobre todos nós hoje, abrindo a nossa mente para mais esse conhecimento. Abençoai também o nosso irmão Alexandre e o nosso irmão Cid, para que juntos, Senhor, possamos fazer um bom trabalho hoje nessa casa. Derramai as Tuas bênçãos sobre todos os nossos irmãos também desencarnados, que vêm durante as nossas palestras também estudar junto com a gente, aprender, que essa Tua luz divina possa estar conosco nesse momento, tocando a nossa mente, o nosso coração, para podermos, Senhor, passar por todos os obstáculos que a vida vem nos trazer. Em Teu nome, em nome de todos os espíritos amigos, do nosso irmão Anacleto, em nome de Jesus, da nossa Mãe Maria, damos por começar os trabalhos de hoje. Que assim seja. Obrigado. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. O Espiritismo nos revela esse mundo espiritual, não mais como algo sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas na natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então e, por esta razão, encarados como coisas de fantástico e de maravilhoso. É a esses aspectos que o Cristo se referiu em muitas circunstâncias, e é por isso que muitos dos seus ensinamentos permaneceram incompreendidos ou foram interpretados erroneamente. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Boa noite. Oi, alô? Oi, tá pegando? Tá, né? Oi, alô? Bom, gente, falando do Espiritismo... Oi. Falando de Espiritismo. Quando eu lembro que eu comecei a conhecer o Espiritismo, antes eu conhecia outras coisas, né, também, né? Ufologia e casos de fantasmas, a gente conhece hoje como poltergeist, aquela coisa, sempre me atraiu essas coisas, porque eu estava em busca de respostas, né? Eu vim de uma família católica e eu sempre tive curiosidade a respeito. Eu li e reli a Bíblia dezenas de vezes, eu gostava de ler e ficava ali já admirado com algumas coisas que eu via na Bíblia, né? Até que um belo dia conheci a doutrina espírita, eu acho que tinha 16 anos, aí eu resolvi me tornar espírita, né? Hoje com 46 ainda continuo ainda e espero, né, nas próximas reencarnações continuar sendo espírita. Mas assim, porque, como foi dito aqui no Evangelho, se leu aqui, né, tem coisas que realmente só mesmo a doutrina espírita para nos explicar. Isso não significa que as outras religiões, as filosofias não sejam boas também. Né? Isso não significa que o Espiritismo quer ser o melhor, mas ele consegue explicar à luz da razão sem levar o sobrenatural, o misticismo ou a superstição para dentro dessa explicação. Mas quando a gente fala do Espiritismo, que na realidade, uma filosofia, né, que
tem um fundo de moral, ética, que seria a parte religiosa, mas a religião espírita só é conhecida religião aqui no Brasil. Fora, ele é conhecido como filosofia, como ciência, mas principalmente como filosofia de vida, né? E filosofia é aquilo que as pessoas sabem que é a pergunta: de onde viemos, para onde vamos e o que acontece depois da morte? O que nós estamos fazendo aqui? Qual é o objetivo da vida? Né? E o Espiritismo começa a falar isso já a partir do Livro dos Espíritos. Allan Kardec não fundou o Espiritismo, ele codificou um estudo em cima daquelas manifestações, né, em 1855, 54, ali, que ele começou a ter o contato. Ele também não acreditava da forma como hoje a gente conhece, ele duvidava. Ele estudou e viu que, além das batidas, das mesas girantes e etc. e tinha uma inteligência e tinha algo muito mais sério por trás. Porque naquela época, na França, eles viam aquilo como uma diversão. Como a gente hoje, sei lá, joga um joguinho, né, no tablet, no celular. As pessoas viam aquilo como uma diversão, porque não tinha cinema, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha nada, não tinha Facebook. Então eles precisavam se distrair com alguma coisa. Então, quando Kardec investigou e ele começou a codificar, ele começou a mostrar para as pessoas que ali por detrás daquelas batidas existia um ser que já viveu aqui na Terra, que agora estava numa outra dimensão e estava se comunicando com a gente, e era uma pessoa que, como aqui na Terra existem de vários níveis, né? Aquele com pouco conhecimento, um conhecimento mediano e aquele com conhecimento bem elevado. Kardec mostrou para as pessoas tudo, né, o que os espíritos nos informaram acerca do mundo espiritual. Esse livro se chama o Livro dos Espíritos, o nosso livro. Ali é perguntas e respostas. Está praticamente 99% das nossas perguntas mais, digamos, comuns está respondida ali no Livro dos Espíritos, né? Muitas vezes as pessoas têm, às vezes até um pouquinho de preguiça de ler um pouquinho, mas ali está. Muitas das nossas perguntas estão ali respondidas. Claro que hoje, século XXI, tem muita coisa que na época de Kardec não existia, né, aqui na Terra, mas mesmo assim o Espiritismo acompanha a ciência. Então, quando a gente começa a falar do Espiritismo, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, ainda, apesar de ter todos esses livros, né, de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira coisa que a gente pensa quando fala em Espiritismo é espírito, obviamente, mas a gente pensa com aquela cabeça dos filmes de terror, né? Aquela coisa de a badalada da meia-noite, aquela coisa de aparecer com a corrente grudada no pé, o espírito arrastando a corrente, ou com o lençol todo branco em cima, né? Só com um buraco nos olhos. Uma das primeiras coisas que as pessoas imaginam é isso, né? Segundo, as pessoas fazem aquela cara tipo assim: ui, tu mexe com isso? Aí eu já fico: mexe? Como assim eu mexo? Não mexo, não é uma aula de química que eu mexo com as coisas, né? Como assim eu mexo com isso? Né? Tu não deve mexer com essas coisas. Então, aí já começa a vir a superstição e o misticismo. Porque desde o início, né, vamos supor, lá no tempo que Moisés saiu do Egito, que ele veio e, né, trouxe o povo hebreu ali para aquela região conhecida como Israel, etc. Ali já se acontecia os fenômenos de materialização, digamos, psicofonia, né? A Bíblia é recheada desses eventos. Por isso que eu lia naquela época, sem conhecer o Espiritismo, eu adorava isso. Eu ficava imaginando, claro, obviamente, a minha cabecinha de 10, 11, 12 anos, aquilo para mim era sobrenatural. Depois eu fui ver que aquilo ali não passavam de fenômenos mediúnicos que aconteceram desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. E aí as pessoas, né, quando ouvem falar que você fala do Espiritismo, depois de fazer cara feia, dizer que você mexe com isso e tal, mas
E o Espiritismo? Vocês leem a Bíblia? Vocês têm a Bíblia? Aí, né? Aí começa toda uma questão, uma confusão que fazem em relação ao Espiritismo. Então, para ajudar para quem está começando agora ou para quem não conhece, primeiro, o Espiritismo não tem nada de místico, nem de sobrenatural, né, e nem de superstição. O Espiritismo ele está calçado na questão da fé com razão. A fé e razão, elas andam juntas. Não existe uma fé cega. O espírita que acredita por demais está se esquecendo de ler e reler as obras de Allan Kardec, na qual os espíritos nos alertam muito em relação a isso. Não podemos acreditar só porque ou alguém disse ou algum médium falou. Não, a gente tem que ter um pouquinho do pé atrás e discernimento. Nem tudo que nos falam, que vem do mundo espiritual, é verdade. Por quê? Porque no livro dos Espíritos, os Espíritos nos alertam que existem vários tipos de espíritos. A escala espírita. Tem os sábios, os pseudo-sábios, né, aqueles brincalhões, os ditos poltergeists, aqueles violentos, aqueles, né, tem os superiores, os espíritos de luz, tem os espíritos bons, tem todo um tipo de espíritos que a gente conhece, e a gente sabe que não é porque morreu que virou sábio. Né? Tem gente que, mas o espírito falou. Tá, mas que espírito? Quem é esse espírito? O que ele falou? Vamos analisar. As pessoas acham que a gente está aqui, vem aqui um espírito, fala por ele, e tudo que ele falar, amém. Ele falou a verdade. Né? E não é bem assim. Para quem começa a conhecer a doutrina espírita, lá no Livro dos Espíritos, depois nos outros livros, Allan Kardec frisa muito bem essa questão desse cuidado. Por isso que a gente, quando a gente recomenda que as pessoas não façam a brincadeira do copo e etc., mas não por questões místicas, supersticiosas, mas pelo cuidado das pessoas terem em relação aos espíritos. Porque tem gente que acha que se o espírito diz, você vai morrer amanhã, meu Deus, acabou o mundo dela, ela vai morrer amanhã. Ou você vai ter 5 filhos, né? Eu vou ter 5 filhos, eu tô boba, né? Ter 5 filhos. De repente descobre que não pode ter nenhum. Então, ou seja, não é porque é um espírito que sabe tudo. Então, é esse cuidado que a gente tem em relação à brincadeira do copo, porque a maioria das pessoas, praticamente a maioria das pessoas fazem aquelas perguntas: vou casar quando? Eu vou morrer quando? Ou vou ter quantos filhos? Meu namorado vai ser ciclano de tal? Não vai ser esse? Né? Às vezes o espírito responde: vai ser o ciclaninho. Que bom. Porque ele faz a brincadeira justamente que vocês querem ouvir. Ele fala o que vocês querem. Ele não tem compromisso nenhum com a verdade, nenhum compromisso com a ciência, nenhum compromisso com a filosofia, nenhum compromisso com a verdade nenhuma. Ele faz a brincadeira porque ele foi chamado ali. Ele é o que a gente chama o desocupado no mundo espiritual. Eles andam às vezes em grupos e estão chamando, estão brincando. Os espíritos bons, os sábios não se prezam a esse tipo de coisa, né? Às vezes o anjo da guarda fica ali tentando alertar, mas nós temos o nosso livre-arbítrio. Às vezes a gente se afiniza com certas coisas e aí vem esse tipo de contato que os resultados são os mais diversos. Tem um livro aí chamado Copos que Andam, muito interessante. E eu fiz uma vez um teatro alertando sobre isso, que eu misturei comédia com a brincadeira do copo, justamente para a gente falar um pouco de mediunidade e um pouco em relação a isso, né? O cuidado que a gente tem. Aí as pessoas não conhecem o espiritismo e acabam achando que o espiritismo é aquilo, a brincadeira do copo, da ouja, né? Daquela tabuleiro. Claro, gente, há um tempo atrás, num tempo até de Kardec, não se conhecia a respeito da doutrina espírita. Kardec ainda estava pesquisando, estava analisando, estava escrevendo. Obviamente as pessoas brincavam com esse tipo de coisa. Na realidade não era o copo, era aquela mesa que era uma cestinha que ele apontava as letras, os números, muito comum nos filmes dos Estados Unidos, né, dos norte-americanos, de filme de terror. Saiu uns 3 com filme de terror que eu assisti, para ver qual é a ideia que eles estavam colocando,
que era justamente de brincar e sim, não, os números, boa noite, adeus, etc. Muito comum, né, isso em filmes. Então eles faziam isso. Por quê? Não conheciam. Né? Não conheciam e acabavam brincando. Hoje nós já sabemos como funciona, principalmente como é o mundo espiritual, e aí a gente tem um cuidado em relação a isso. É por isso. Aí tem pessoas que dizem, mas na Bíblia também fala que não se deve evocar os mortos. Claro, Moisés fez e com boa razão, porque o povo naquela época era um povo difícil. O Moisés não teve um trabalho muito fácil, um trabalho até difícil. Imagine você num mundo, digamos, violento, né? Um mundo de guerras, de povos, um deserto, umas regiões ali árida, né? O povo às vezes um pouco indisciplinado, e eles estavam usando muito essa questão da consulta aos espíritos. Bom, se ele proibiu, obviamente, porque existia algo ali, que senão não teria razão de proibir. Eu não vou proibir vocês de falar com a parede se a parede não fala. Deixa eu falar com a parede, porque... Né? Ou seja, ele proibiu com toda razão. Mas isso não significa que é proibido falar com os nossos entes queridos ou com os espíritos. Até porque Jesus Cristo cansou de fazer isso. Quando ele foi, se não me engano, ele falou, acho que foi com Elias, acho que foi Abraão ou Moisés, eu não lembro mais qual dos três, que tinha dois que estavam falando com ele, e ele falou, alguns apóstolos viram, ficaram até assustados. Ora, se não existe vida após a morte, se não pode evocar os mortos, ele estava falando com quem ali? Então são coisas que a gente vai, né, construindo ao longo do tempo. Então a gente pode ver que no Antigo Testamento e no Novo Testamento é recheado de fenômenos mediúnicos. E a gente compreende isso depois que a gente lê o Livro dos Espíritos e lê o Livro dos Médiuns. Que aí a gente começa a compreender, tirar um pouco o misticismo, a superstição, o sobrenatural, daquilo que a gente achava que era, e começa a ver que não tem nada de sobrenatural. Não tem nada de místico, não tem nada de maravilhoso. E sim, existe o que já existe há muito tempo, que é a vida após a morte e essa comunicação que nós temos com eles conosco e nós com eles. Então não tem nada de extraordinário. A outra coisa, quando a gente fala em espiritismo, eles adoram colocar a questão do demônio, Satã, o diabo, essas coisas assim. Bom, aí entramos na parte filosófica, né? A parte histórica também. Tivemos ali um palestrante muito bom no Fore Blue, que é o Celestino, que é um grande conhecedor das antigas escrituras, né, do hebraico, aramaico, e ele traduziu muitas partes da Bíblia realmente como ela é, não como as traduções fizeram dela. Então tem palavras como, por exemplo, Satã, que é opositor, significa opositor, não tem nada a ver com aquele chifrudo, com rabo e com aquele tridente vermelho, aquela coisa toda, não tem nada a ver com isso. Satã quer dizer, significa opositor, ou seja, ele pode ser um Satã. Se ele está se opondo a mim, ele é Satã no significado da palavra, né? Então não tem o diabo, Satanás, essa coisa toda. Mas existe uma cultura muito forte que acredita. Então é muito comum misturar o espiritismo com isso. Por quê? Porque erroneamente as interpretações, até motivadas pelas, digamos, traduções, acabaram levando a isso. A figura do diabo ali, ela é real quanto literatura, né? Mas os espíritos vieram dizer que o que é o diabo? O que é o demônio? Tem homens aqui que são encarnados, que são verdadeiros demônios. O significado, se for questão de maldade. Tem pessoas, tem espíritos que são os verdadeiros demônios, sem precisar ter chifre ou coisa parecida, sem precisar habitar o inferno. Pelo contrário, eles estão até presentes entre nós. Depende da questão da afinidade. Então o espiritismo ele foi tirando esse véu que cobria o nosso entendimento. Né? Não ia afirmando, dizer, é isso. Não. Ele colocava e deixava com que nós analisássemos. E sem ferir qualquer ideia de ninguém. Tá? Porque isso é questão lógica. Então, obviamente, Deus não faria um ser que fosse eternamente devotado ao mal. Porque muitas vezes eu até conversava com meus amigos, e tenho amigos evangélicos, alguns católicos e tal,
Aí eu dizia, tá, mas então tem dois deuses? Porque se tem um Deus do bem e tem um Deus do mal, mas tem que ter o bem e o mal. Mas como assim tem que ter o bem e o mal? O mal é a ausência do bem. E não precisa ter um Deus do mal. Mas então o Deus criou o mal? Não é que Deus criou o mal. O mal ele é resultado da nossa ignorância. Uma vez a gente deixando de ser ignorante, a gente vai deixar de cometer o mal, o erro. Então, obviamente, não precisa ter um Deus do mal. Não precisa ter o demônio para isso. Mas, enfim, tudo isso que eu estou falando são coisas que as pessoas acreditam que seja o espiritismo. Né? Ou, se não é do demônio, acreditam que é envolvido com macumba. Aquelas coisas, voodoo, macumba, aquela coisa arada toda. Ou seja, faz uma confusão com algumas práticas de magia negra, né? De magia de algumas tribos indígenas africanas, até algumas indígenas brasileiras e tal, que fizeram um secretismo religioso, misturaram algumas coisas. Por quê? Porque quando eu tenho um espírito muito místico, eu pego um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho daqui e junto para tentar explicar alguma coisa. E me agrada aquela explicação. Eu já tentei muitas vezes explicar para uma pessoa que me perguntou, obviamente, e a pessoa não aceitar. Ela prefere uma explicação mística. Ok, não posso fazer nada. Por quê? Porque ela gosta daquilo. Então, aí as pessoas acham que o espiritismo tem um envolvimento com a magia negra, porque alguém entendeu dessa forma e aí fez, né, essa mistura. A gente conhece a Umbanda, Candomblé, etc., que são religiões que a gente respeita, algumas religiões de origem indígena e africana, outras já vieram aqui, como a Umbanda nasceu aqui no Brasil, né? Mas a gente entende que eles têm a forma de ver, de entender a vida, e a gente tem que respeitar, assim como os católicos, né, o Islã, o judaísmo, e outras, a religião cristã, as orientais, a gente tem que respeitar. Mas é a forma deles verem disso. Está errado? Não é questão de errado ou certo. A questão é, o que ele vai fazer com aquilo? Aquilo vai lhe fazer o bem? Então, está certo. Se lá depois vai ver como é que é outra história. Né? Mas não tem o errado ou certo. Se fizer o bem, se está fazendo o bem para ele, para a família dele, se está levando ele para um bom caminho, obviamente que está certo. Não importa se ele acredita ou não acredita na reencarnação, se ele acredita ou não acredita na vida após a morte. A questão é, a gente sabe que vida após a morte não é uma questão de crença, é uma questão de verdade. Existe vida após a morte. Porque depois de Kardec veio umas centenas de cientistas comprovando isso. Só que você vai me dizer, mas a ciência hoje não acredita nisso. Acredita por quê? Porque o cientista muitas vezes vem de uma linhagem religiosa que não acredita, aí ele vem, né, é um continuador, digamos assim, ele continua a tradição da família que não acredita, o pai não acreditava, o avô não acreditava, a ciência é acima de tudo, não acredita em Deus também, porque Deus é algo que não dá para explicar, o que ele acredita é no que ele pode pegar. Materialista. Ele acredita no que ele vê. Mas a gente sabe que depois que a gente desencarna, a gente vê digamos, um mundo à nossa frente. Aí a gente vai perceber que não é bem aquilo. Mas a gente deixa os cientistas acharem que não existe. Mas tem aqueles cientistas, por exemplo, que acreditam. Por quê? Não porque alguém disse que existe. Porque ele leu um livro de Kardec e ele acreditou. Porque ele foi lá e pesquisou. Pesquisou as materializações, né? Como teve vários cientistas que viram. Materializações são quando o médium ele entra em transe e o ectoplasma, que é um fluido que vai saindo, tipo, como se fosse uma aguinha, uma aguinha assim, um pouco meia densa assim, vai saindo, é branca, e vai formando um outro ser aqui que se materializa e às vezes anda no meio de vocês, aperta a mão, fala a mensagem dele. Teve vários cientistas que pesquisaram, fotografaram, pesaram, fizeram o espírito botar a mão na cera quente, para deixar marcado. Né? Quente ou frio não faz, pouco importa, né? Ele não vai sentir. Então, tudo isso foi investigado.
Mas teve gente que diz que não acredita. Tem gente que acha que isso é uma mistificação, isso é uma fraude, isso foi uma ilusão, né? Um pouco duvidoso, né? Porque muitos cientistas eram daqueles assim, ó, que mesmo depois de comprovado, não se tornaram espíritas, mas mudaram um pouco o conceito em relação à vida. Opa, existe realmente vida após a morte. Porque não necessariamente não precisa ser espírita para acreditar em vida após a morte. Não precisa ser espírita para acreditar em reencarnação. Não precisa ser espírita para ler os livros de Allan Kardec. Você pode ler, você pode estudar, você pode acreditar a partir da lógica, né, do estudo, e não ser espírita. Né? Você não precisa trabalhar numa casa espírita para ser espírita. Você pode frequentar, assistir a palestra. Por um bom tempo eu fiquei assim, assistindo palestra, indo, né, nos encontros e tal, mas eu militava, digamos assim, na casa espírita, eu não estava ali como trabalhador, como palestrante. Mas depois vai acontecendo, a gente vai se inteirando, né? Mas assim como a comunicação pela psicografia, psicofonia, também comprovada por alguns cientistas, eu estou falando de cientistas que não são espíritas, e as pessoas acabam olhando e dizendo, isso aí é tudo uma besteira. Só que o espiritismo não é só isso. O espiritismo não é só materialização, mediunidade, que é muito ainda desconhecida, até por aqueles que se dizem espíritas. Por quê? Porque não leem o livro dos Médiuns, de Allan Kardec, e outros que vieram depois, não leem e não conseguem ter o entendimento como é que se dá a questão da mediunidade. Aí entra a questão, quando vai falar sobre espiritismo, entra a questão do misticismo. Eu conheço uma amiga que dizia que era espírita, mas falava cada bobagem em relação à mediunidade. Eu tinha até vergonha. Aí daqui a pouco comecei a cortar ela. Eu disse, não, calma lá, sou obrigado, porque tinha pessoas ali que estavam acreditando. Eu disse, não é bem assim. Aí eu começava a explicar, ela ficava às vezes brava comigo. Não, porque não é bem, tu sabes que não é bem assim? Eu disse, não. Eu sei que é assim, não no sentido de estreito da palavra, mas não é bem assim. Passa anos estudando uma coisa para você ver. Você vai descobrir que não é. Aí entra essa questão do misticismo, né? Quando se fala da questão de mediunidade. A questão, quando se fala de espírito também, de espiritismo, aí que é muito comum a gente, quando vai falar sobre a doutrina espírita, eles acharem que a gente vem aqui e vê espírito. Uma vez um amigo meu veio comigo, muito tempo atrás, na década de 80, a gente foi assistir uma palestra e foi assim, ó. Eu achava que ele ia ver um espírito aqui dentro. Aí sentamos, ele estava tenso assim, ó. Aí daqui a pouco eu encontrei ele assim, tá dizendo alguma coisa, se tu ver, me avisa. Porque até agora eu não vi nada. E ele assim, cala a boca, rapaz, cala a boca. Se eu ver, eu vou embora. Se eu ver, eu vou embora. Assim, mas me avisa antes. Né? Ele foi assistir a palestra e não viu nada, porque a gente acha, por causa de algumas superstições, ou de alguém que às vezes tem a mediunidade e não sabe, veio aqui, viu uma coisa de repente diferente. Não, eu não vou naquele lugar, aquele lugar lá eu vi um espírito. Mas não se toca que já viu isso desde criança às vezes. Podia ser uma igreja, podia ser qualquer lugar. Né? Mas é um centro espírita. A palavra centro espírita que tem uma força, muitas vezes, com muito misticismo e com muita superstição. Então, ninguém vê nada. Você já viu alguma coisa aqui? Eu nunca vi nada. Eu não tenho medo de nada de evidência. Né? Eu nunca vi um espírito aqui no céu aqui. Eu nunca vi, tá, gente? Desculpa, mas eu não tenho essa capacidade. É uma das coisas que as pessoas mais falam. Mas por que tu tens medo? Não sei. Aí vai começando a pegar a pessoa até que ela fala, tem medo de ver espírito. Como se aqui a gente abrisse um portal e ele saísse, gente, que bom que fosse assim, né? Já, pai, vem aqui, senta aqui, mãe e tal, né? Tu já desencarnou, senta aqui, vamos se abraçar, matar a saudade, né? Que pena que não é assim, né? Se fosse assim, eu ia adorar. Né? Poder rever meu pai, meus tios que já desencarnaram. Mas não é, gente. E é porque a questão da compreensão que é o espiritismo é que dificulta, às vezes, as pessoas de encontrarem, muitas vezes, perguntas que elas vêm fazendo há muitos anos. Por que eu sofro? Por que eu sou assim? Por que a minha família é assim? Por que a minha vida é dessa forma? Por que eu não consigo fazer tal coisa? Por que eu
sou tão cabeçudo e às vezes eu caio sempre no mesmo erro. Então, acaba deixando, muitas vezes, de ter a resposta por causa de superstições, de medo, por causa do misticismo. Né? Aqui vocês veem, ninguém usa aquelas roupas extravagantes, aqui não tem incenso. Eu uso incenso em casa porque eu adoro o cheirinho de incenso, mas eu uso por causa do cheiro, né? Como a gente usa perfume. Eu adoro botar o incenso em casa, mas é por questão de... E eu tinha amigos meus que eram Hare Krishnas, cansei de ir lá e cantar com eles e comer com eles, eu adorava as comidas deles, são maravilhosas, né? E eu adoro incenso. Mas assim, aqui nós não temos incenso, não temos nada de parafernália, não temos imagens, não temos... Às vezes tem um retrato, sim, como isso é comum, a gente também tem retrato em casa, a gente tem fotos. Às vezes tem de Allan Kardec, às vezes tem de Bezerra de Menezes, às vezes tem de Chico Xavier, né? Isso é normal, mas ninguém venera, ninguém adora. Né? Não temos a imagem, a gente respeita as outras religiões que cultuam, que têm essa prática, mas nós não temos. Então não tem... Foge da questão, por isso que eu digo que foge da questão da religião. O Espiritismo, além de ciência e filosofia, que nos explica de onde viemos, para onde vamos e o que acontece conosco, aqui e depois, a questão da moral e da ética, ela tem um fundo religioso, que é justamente falar sobre a questão do amor ao próximo que o nosso mestre Jesus falou, e outros mestres que vieram antes deles, que falaram da questão da gente se amar, que nós estamos no mesmo barco, e que se barco afundar, a gente afunda todos, pobres, ricos, né? Negros, brancos, loiros, morenas, magros e gordos, afundamos. Então a necessidade de nós amarmos, se amar e amar o outro, né? É o que Cristo passou o tempo todo dizendo. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Ele resumiu os 10 mandamentos nesses dois. E aí a questão de Kardec e dos espíritos ali, que a Kardec colocou até muito bem, a questão da parte religiosa, porque essa questão de religião é muito forte aqui no Brasil, tá? Que o espiritismo dominado religião, mas essa questão de moral e de ética é uma questão que indiferente se é religião ou não é religião. A questão de amar ao próximo, de se conhecer, de se gostar, de fazer o bem, pode ser uma pessoa que seja considerado ateu. Porque a questão do ateísmo ou não ateísmo, a questão ali o que conta é o caráter dele. Então, a questão de religião, muitas vezes eu já cansei de ser pego assim de, mas a religião de vocês, calma, é bem religião, é uma filosofia, mas parece que quanto mais tu tenta explicar, pior fica. A pessoa não entende, porque para ela é religião. Padre, pastor, sabe, não consegue entender que aqui não tem isso. Tem um médium, mas a gente não adora. Eu não fico venerando médium nenhum. Eu respeito. O Chico Xavier, José Fernando, o Divaldo, outros, a gente respeita pelo histórico de vida e de obras e tal, mas eu não fico venerando. Eu não venero médium. Nenhum. Se algum médium esperar ser venerado por mim, tadinho. Por quê? No dia que eu começar a venerar médium, eu vou demonstrar que eu não li as obras de Allan Kardec. Eu não compreendi o que os espíritos falaram. Na verdade, eu vou demonstrar que eu sou um pseudo-sábio. A gente respeitar é uma coisa. Eu respeito e admiro muito Chico Xavier, mas eu não fico venerando. Não fico acendendo vela para Chico Xavier. Não vou lá no cemitério passar a mãozinha lá naquele busto, que ele tem um busto lá, né? Que as pessoas passam a mão, que aquilo chega... no busto de Allan Kardec, o Clóvis falou, já tinha escutado essa história também, e assim, até vela. A gente respeita, mas dentro da doutrina espírita, isso a gente compreende que a gente entende que o culto aos mortos a gente não pratica. Meu pai, eu enterrei o corpo físico dele, fui só uma vez no enterro, nunca mais apareci lá. Às vezes meu irmão, mas tu vai visitar o pai? Não, graças a Deus o pai não está mais lá. Aquilo é só o corpo. Aquilo é uma roupa. Aí meu irmão não entende, às vezes, não, mas tu tem que ir. Mas e vi o quê? Vi um túmulo. Aquilo não me diz nada, eu não tenho sentimento nenhum. Aquilo para mim, eu olho e não vejo meu pai ali. Meu pai está no mundo espiritual. Está trabalhando, está estudando, está fazendo a história dele. Né?
O culto aos mortos a gente não faz, então, portanto, a gente não adora espíritos. Que é uma das coisas que eles mais colocam para a gente é: vocês adoram espíritos. Quem disse isso? Que adora espírito? Aí eu explico o que é Deus, né? Tal, etc. Tal, o mestre Jesus, a gente respeita outros mestres que vieram antes e depois dele. Tem tantos aí, Krishna, Maomé, Buda e tantos outros mestres, a gente respeita, a gente compreende, porque todo o ensinamento, eles estão conectados. Aí a gente depois fala do espiritismo, que é, na realidade, uma filosofia consoladora. Qual é a filosofia que chega tão próximo do consolo quando você perde um ente querido? Infelizmente, a gente tem aí tantas outras doutrinas e filosofias que colocam o ente querido tão distante e que muitas vezes ele está tão próximo, às vezes precisando de ajuda, às vezes no teu lado tentando ajudar, às vezes no teu lado atrapalhando sem querer. Né? O Espiritismo tira o véu do misticismo, da superstição. Ele mostra que a vida é maravilhosa, que a vida é boa e que nós sim podemos ter contato sim com quem já partiu. Porque uma das primeiras coisas que a gente vai fazer é isso. Quando nós formos, nós vamos querer ter contato. Né? Eu vou querer. Já avisei minha mulher. Te prepara. Se eu puder. Até os meninos aqui da CEIU também. Ó, qualquer coisa eu vou lá. Ó, liga o rádio ali e grava porque eu vou tentar falar alguma coisa. Porque assim, ó, é uma coisa natural, gente. Você quer conversar com quem está longe. Você quer conversar com quem você não está vendo. Para quando o filho, um parente, vai viajar, o que você usa? O e-mail, geralmente o telefone, agora o WhatsApp. Você quer conversar, você quer matar a saudade. Então não tem nada de pecado, não tem nada de bruxaria, demônio, etc. Isso aí é tudo superstição, misticismo. Não existe nada de sobrenatural. A gente, quando começa a ler e compreender, estudar, a gente vê quanto que a gente tinha de coisas errôneas a respeito do espiritismo. Tem gente que às vezes está 5, 10 anos ainda não compreendeu ainda realmente a doutrina espírita. Claro que você vai passar 50, 100 anos, tem coisas sempre para estudar. Não é assim. Você não vai sair... Eu não sou nenhum doutor, eu estou desde 1986 até agora. Então, assim, ó, eu não sou nenhum doutor, não sou nenhum expert. Eu já li bastante, muito até, as obras de Allan Kardec, as revistas espírita, mas eu não me considero um doutor. Mas cada vez... Que bom, porque toda vez que eu pego para ler novamente, eu encontro coisa nova. Eu começo a entender coisas que antes eu não entendia. Isso é maravilhoso. Isso é bom na doutrina espírita. E saber e ter o consolo com meu pai, meu tio, minhas tias, minha avó, meu avô, meus amigos, que já desencarnados, estão vivos. Não porque alguém disse, mas por uma questão de lógica, porque eu já vi também, né, obviamente, a gente na casa espírita, quando a gente está na mesa mediúnica, etc., a gente vê ali coisas ali que tem gente que acha que é mentira. Mas é isso, gente. O espiritismo não tem nada de extraordinário. Vocês podem convidar quem vocês quiserem. Pode dizer assim, vocês podem ir lá que não tem nada disso. Bruxaria, demônio, acender vela, incenso e outras coisas tantas, não tem nada disso. E parem de ver filme de terror, um pouco, né? Porque aqui filme de terror, o diretor, o roteirista de Hollywood quer vender. Ele quer vender o peixe dele. Ele vai trabalhar com o quê? O medo. E todo mundo adora sentir medo aqui. Eu gosto de sentir, às vezes, de vez em quando, um medozinho aqui, um medozinho ali e tal, né? Às vezes eu escuto uma coisa assim, a gente fica assim, opa. Primeira coisa que eu penso, ladrão. Segundo, se for um espírito, para um pouquinho, deixa eu pegar meu celular. Para tentar fotografar, né? Hoje eu estou assim, hoje em dia, né? Eu já pego na hora. Aí a minha experiência assim, é louco mesmo, né, guri? Mexendo com essas coisas, né? Por quê? Porque não entende. O espiritismo é tão bonito, é tão maravilhoso, é tão gostoso, né? Eu podia estar aqui falando 1000 livros para vocês, falar 1000 coisas que Kardec falou, mas o que adianta? Às vezes nem todo mundo chegou onde eu já cheguei na leitura. Aí seria me achar o tal. E eu não me acho o tal. Eu só digo uma coisa para vocês. Leiam. A porta de entrada
para vocês compreenderem essa maravilha que é o Espiritismo, é a leitura. Leia os livros de Allan Kardec. Se você não entendeu, volta. Tem gente que diz, eu não entendi. Volta. Eu também. Tinha coisa que eu não entendi, eu voltava. Eu li outra vez, aí eu ia na palestra, agora eu estou entendendo o que ele está falando, eu li aquilo que eu não entendia, aí eu fui juntando as coisas. Você vai num curso que aqui da casa tem, né, o curso que é o Espiritismo, ou um curso do Livro dos Espíritos, ou Livro dos Médiuns, participem, sejam curiosos, e não acreditem em tudo que as pessoas falam, mesmo sendo espíritas. Né? Porque às vezes as pessoas se diz espírita, mas não tem conhecimento. E acaba falando bobagem. E nem todo espírito é sábio. Porque se nós desencarnarmos agora, será que nós seríamos sábios? Talvez a gente fosse considerado um pseudo-sábio, meio perturbado. Né? A gente vai para o mundo espiritual do jeito que a gente é. Claro, depois de um tempinho, a gente melhora um pouco a nossa fisionomia. Né? Botar um cabelinho mais pretinho, a barba branca. Mas assim, a gente vai com o conhecimento que a gente partiu daqui. O ignorante não vai chegar lá virando sábio. Então, gente, leiam. E se puderem anotar uma dúvida assim, vem aqui, pergunta para o pessoal aqui da casa. Né? Um dia a gente pode fazer o Zé às vezes faz perguntas e respostas. Às vezes ele já deve ter feito aqui na casa também. E assim, qualquer dúvida, anotem e mostrem aqui para o pessoal, conversa. Se o pessoal também não souber, o pessoal vai estudar, vai ver e vai trazer a resposta para vocês. Mas tirem tudo o que vocês já ouviram falar em relação a demônios, bruxarias, e etc, etc, porque isso tudo não passa de superstição. A espiritualidade está aí, psicografando, a psicofonia, está trazendo para nós a coisa mais maravilhosa, que é a doutrina espírita, que é a doutrina que o verdadeiro consolador prometido por Jesus. Né? Então, espero que vocês tenham uma boa leitura dessa semana, leiam bastante, sejam curiosos, e qualquer coisa, né, a gente está aí à disposição de vocês para perguntas. Só não sei saber se você vai ser casal, se você vai ter tantos filhos, porque isso aí eu não sei mesmo. E nem tem como saber. Porque o futuro de vocês vai depender do presente que vocês fizerem aqui agora. Aí vocês vão saber qual é o seu futuro. Vai ser eu, nem ninguém, nem espírito nenhum que a gente vai saber. Às vezes acontece que as pessoas se confundem, aqui para encerrar, é que às vezes tem uma coisa chamada psicometria, que é do espírito do médium, que às vezes ele olha e ele sente a tua vibração, sente e ele consegue antever algumas coisas. Mas é algumas coisas, gente, tão pequenas, perto de uma imensidão que é o teu universo, que não tem como dizer que ele sabe tudo. Algumas coisas ele consegue captar. Ou um espírito fala, avisa, porque para isso tem a relação entre nós e os espíritos. Às vezes o espírito avisa, se ele é meu filho, ela é minha filha, e eu estou desencarnado, e tem um médium aqui, por que não dizer para ele, fala para os dois, terem cuidado com a tal coisa. Aí o médium vai dizer, o pai de vocês está dizendo aqui que vocês terem cuidado com tal coisa. Aí, às vezes acontece, às vezes, quando eu digo às vezes, não é sempre. Por que eu não posso fazer isso? São meus filhos, eu amo eles. Eu quero, às vezes, por quê? Porque às vezes eu apareço no sonho. Quando a gente sai do corpo, vai para o mundo espiritual, só que eles acham que é sonho, que é besteira, ou não lembram direito. Eu volto meio, né? Eu já falei sobre o sonho aqui no curso aqui também, já falei sobre a palestra, o que é o sonho. E a gente acaba misturando as coisas e aí não consegue captar o aviso que eu dei. A gente não faz isso com os nossos filhos, os nossos parentes, a gente não avisa o nosso amigo, não te envolve com aquela moça lá está aprontando contigo. Tá? Cuidado com ela. Não estou fazendo fofoca, estou avisando alguém que eu gosto. Cuidado, porque eu estou vendo que... Ou então, cuidado, olha, tu não vai lá, que lá é perigoso. Eu faço isso. Nós fazíamos isso. Só porque eu morri, não vou, entre aspas, eu desencarnei e não vou avisar? Né? A gente tem que ter um pouquinho de consciência que os espíritos estão aqui, nós estamos aqui encarnados, eles estão desencarnados, e a relação entre nós e eles é natural. Não existe nada de sobrenatural. Gente, eu tinha tanta coisa para falar que eu poderia ficar até amanhã.
eu tinha uma relação de misticismo. Eu ia contar algumas histórias, mas o tempo é curto, já ultrapassei, aliás, muito do tempo, né? Então, assim, ó, vamos deixar para uma outra vez, que eu prometo para vocês que eu vou trazer histórias que vocês vão adorar escutar, histórias verdadeiras, tá? O que aconteceu em relação ao espiritismo, essa minha caminhada, coisas que eu vi acontecer com outros também, que são engraçadas, assim. Por causa do misticismo e das superstições, eu já fui envolvido em coisas assim que quase virou piada, né? Mas enfim, vou deixar para um outro momento, né? Tenham muita paz, uma boa semana para todos e leiam, estudem e qualquer coisa a gente está aqui para ajudar vocês, ok? Muito obrigado, uma boa noite para vocês. Então, obrigado pela presença de todos, obrigado pelo Alexandre, né, pela essa palestra maravilhosa, que eu digo que é um estudo, né, que quem quer saber mais, continue estudando, né, Alexandre? Lendo, né, bastante. E assim, ó, é só para falar sobre, de novo, para o pessoal não esquecer, né, de quinta-feira, o estudo do SOS emocional, e se puder avisar para o amigo que vai ter, né, que às vezes o pessoal não vem na palestra, daí acaba esquecendo, tá bom? Obrigada. E agora a gente vai ficar também, se entregar novamente, pedir para o Alexandre acabar de fazer a nossa oração, tá? Para depois a gente receber o passe. Com os nossos olhos fechados, vamos elevar nosso pensamento a Jesus e pedindo aqui a sua bênção e a bênção também dos espíritos superiores, os espíritos que nos acompanham, nossos parentes, para que possam nos ajudar nessa caminhada, para que possamos trilhar o caminho do bem, conseguindo conquistar, diante das dificuldades, a vitória, para que a gente possa sorrir, amar, sem nada pedir em troca, para que a gente possa fazer uma caminhada no caminho do bem, lendo, amando, instruindo, aprendendo, para que a gente possa chegar no mundo espiritual com mais tranquilidade, menos perturbação e mais aceitação. Obrigado, Papai do Céu, por este dia e que a gente possa ter uma semana de muita paz. Que assim seja.